Tarde, quarto ano. Vamos para a nossa aula de história, no qual teremos como tema comunidades afrodescendentes. Eu coloquei uma foto para vocês, no qual representa essa comunidade afro, que consequentemente essa comunidade ela surgiu dos negros africanos trazidos ao Brasil e que foram feitos de escravos, ok? Então vamos lá. Quais foram essas comunidades e por que elas chamam-se afrodescendentes? Vamos lá. Primeiro vamos para uma breve introdução, que diz o seguinte: a liberdade ela é algo que todos devem ter e todo o povo deve lutar por ela. É por isso que os escravos africanos sempre se rebelam contra seus senhores, pois também nunca aceitaram a escravidão. Esse regime ele não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje, assim como não deveria ter sido no passado. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalharam, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas, fugas, ok? Vamos lá. Os escravos fugitivos organizavam-se em quilombos. O quilombo ele era um local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos, como o Quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco. Então, aqui está uma foto, olha, de como eram os quilombos. Deixa eu aproximar aqui para vocês, ó. Como eram os quilombos, era o lugar de refúgio dos negros que fugiam dos seus senhores de engenho. Olha aqui, a capoeira, eles lutando a capoeira, no caso a capoeira, lutando não, dançando. A capoeira ela é uma dança africana, tá vendo? Eram locais de refúgio para aqueles que tentavam se refugiar. Vamos lá, pontos importantes sobre a escravidão. Primeiro, sabe-se que havia quilombos desde o ano de 1630, até a época da abolição, que foi em 1888. Ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil, os escravos sempre resistiram. Saber que existia um quilombo sempre já faziam os outros escravos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e à exploração do Brasil. Sabemos que os senhores de engenho, no caso os portugueses, eles dependiam da mão de obra escrava para obter sua riqueza, né? Na exploração da cana-do-açúcar, do café e em seguida do ouro e etc. Então, os senhores de engenho, no caso os europeus, eles dependiam dessa mão de obra escrava para enriquecer ainda mais. Sem essa mão de obra, consequentemente, não havia riqueza para essas pessoas, ok? Vamos lá, outro ponto importante. Os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos de escravos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. Então, os senhores de engenho, eles tinham uma pessoa a cargo deles que supervisionavam esses escravos quando trabalhavam em lavouras e etc. E quando um desses escravos fugiam, para o senhor de engenho era um grande prejuízo, era menos um trabalhando. Então, eles queriam recuperar esses escravos a todo custo. Outro ponto importante, a vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor que a escravidão. Então, a vida no quilombo, os escravos também trabalhavam, plantavam para a sua própria subsistência. Não era fácil, entretanto, eles não estavam na mão dos senhores de engenho sendo castigados, maltratados, apanhando. Então, para eles, o quilombo era sim
um refúgio, um lugar de liberdade. Outro ponto importante, eles viviam da agricultura, recebiam apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam utensílios para a própria sobrevivência. Na aula passada, a gente falou sobre a questão dos escravos que eram ambulantes, ou seja, eles pegavam as mercadorias dos donos de vendas, mercearias, vendiam nas ruas e todo o dinheiro que eles pegavam nessas mercadorias, a maior parte ficava sempre para o dono daquela mercearia, ok? Então, eles sempre ficavam com um lucro pequeno, um lucro menor. Mas eles faziam isso porque necessitavam para sobreviver após a fuga ou a carta de alforria. Vamos lá? Curiosidades. Ainda hoje, há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia quilombos. Nessas comunidades, chamamos de quilombolas. Mantém-se tradições, organização social e vivência baseadas na resistência à escravidão. Recentemente, em 1988, é que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que ocupam, tombadas como lembranças históricas dos quilombos. Ok? Então, olha aqui, ó. Ainda hoje existem os quilombos, porém de forma mais atual, onde é frequentada por muita gente, tá vendo? Tá aqui a foto. Outra foto de um quilombo, onde ainda é refúgio para muitas pessoas, ó, eles dançando a capoeira, tocando. Olha aqui, ó, e aqui a foto do quilombo na época em que os escravos fugiam, tá vendo? Olha como as coisas mudaram, olha como era. Homens, mulheres, crianças, todos se refugiavam após a fuga, ok? Então, termino aqui a minha aula de história, onde vocês colocarão em prática esse assunto no próprio livro de vocês, na página 65. A todos desejo uma boa tarde, um bom estudo e bom final de semana.